Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, é importante nós falarmos do terceiro princípio, né, que eu escolhi para compartilhar com vocês nesta aula, que é o princípio da duração razoável do processo, também chamado, né, o princípio da celeridade. Então, observem que ele tem previsão expressa no artigo 5º, né, inciso 78 da Constituição Federal. Ele é o último inciso do artigo 5º. Ele foi incluído mediante a emenda constitucional número 45 de 2004, né? Ele decorreu, né, do poder constituinte derivado. Então, o que é que ele diz? O que é que diz esse inciso 78? A todos, né, não só o cidadão de bens, né, deixar claro, a todos os seres humanos, né, no âmbito judicial e administrativo. Vejam que o processo ele também se materializa no âmbito das relações administrativas, né? Todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Gente, para quem já está estagiando, né, no Poder Judiciário, tem aqueles processos que vocês vão se deparar da década de 80, de 90, que não tem resolução. Então, isto se trata de um grande problema do Poder Judiciário brasileiro. E tentou-se mitigar esse problema, né, amenizar esse problema, reconhecendo expressamente, né, o princípio da celeridade. Então, os processos, claro, respeitando os procedimentos, né, dando as garantias, né, e os direitos às partes, né, não é que a celeridade deve atropelar as garantias, né, mas ambas devem conviver de forma harmônica. Então observem, né, que a duração razoável do processo ela é central, né, ela é fundamental para que nós possamos alcançar, né, o acesso à justiça, né, e que as partes elas não passem nenhum aperto, necessidade. Né? Lembre do caso que eu falei, né, do juiz que demorava mais de um ano e meio para proferir uma ação de alimentos, uma sentença numa ação de alimentos. A pessoa está lá precisando, o mais rápido possível, né, ter acesso aos alimentos. Né? Então, a Corte Europeia dos Direitos do Homem, ela nos ajuda a compreender quais são os requisitos, né, que são necessários para saber se um processo chega ao fim por meio de um prazo razoável. Então, ela informa 3 requisitos: o comportamento dos litigantes e dos seus procuradores, ou da acusação ou da defesa no processo. Né? Então, eu preciso saber deste elemento para saber se o processo ele vai ter um prazo, uma duração razoável ou não. Né? Então, a complexidade do assunto e a atuação do órgão jurisdicional. Então, para que haja celeridade, é preciso levar em consideração esses 3 elementos. Né? Tem, em relação ao tópico 1, tem processos que tem mais de uma parte. Né? Existe um litisconsórcio, passivo, ativo. Então, isso acaba demandando mais tempo. Né? A complexidade do assunto. Né? Então, quando envolve direitos indisponíveis, quando envolve menores, né? Aí, por exemplo, ação de guarda, o Ministério Público precisa estar presente. Né? Ele tem que ser notificado. Né? Então, daí nós já temos uma situação mais complexa. Né? Então, segundo, né, nas palavras, mais uma vez, do Fred Dier Júnior, né, o processo devido é, pois, o processo com duração razoável. Vejam que o devido processo legal ele é a pedra angular. E a partir dele nós temos os demais princípios. Outro dispositivo, né, da Constituição, além do artigo 5º, inciso 78, que podemos, né, associar ao princípio da celeridade, é o artigo 93, inciso 2º, a linha 2, que na verdade é aquela pressão, né, que o poder constituinte instituiu na nossa carta política. Por quê? Olha o que ela diz, e é muito interessante. Né? Então não foi o poder constituinte
originário, foi o poder constituinte derivado. Como assim? Decorreu de uma emenda constitucional. Não faz parte do texto constitucional originário, aquele que foi promulgado 5 de outubro de 88. Então, segundo o artigo 93, a linha E do inciso 2º, não será promovido juiz que injustificadamente retiver os autos, né, o processo, em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. É aquele caso do juiz que senta no processo. Se ele tem algum interesse, né, pessoal ou ideológico, né, ele segura lá a decisão, não profere. Esse juiz, né, segundo esse dispositivo da Constituição, não pode ser promovido. Ele não pode ser, né, premiado, né, por atuar de forma antiética, né, de forma imoral. Outro princípio, né, para a gente encerrar essa terceira parte da nossa aula, é o princípio do contraditório. É um princípio muito, muito, muito importante para o Estado democrático de direito, para evitar abusos, para evitar justiceiros, né, que está na moda agora, né, o juiz justiceiro, o juiz herói, né, ele quer atropelar os processos para atingir um fim, né, não importa os meios que ele utilize, mas o princípio do contraditório é aquela possibilidade das partes questionar qualquer procedimento que ocorra no âmbito do processo. Ele pode questionar tudo. A decisão, né, a busca e apreensão, né, o dia da audiência, a forma como a audiência foi realizada. Veja, ele vai, como diz aqui no Nordeste, ou lá no norte do Nordeste, né, que o Nordeste ele não é homogêneo, lá na Paraíba a gente chama arengar. Então, pode o advogado arengar, né, ele pode lá implicar, claro, dentro das razoabilidades, né, ele pode questionar todas as peças, todos os procedimentos que acontecem. Todos. A audiência, o dia que foi marcado a audiência, se a parte teve não oportunidade para se pronunciar, se ele entendeu que outra parte foi favorecida, né? Se ele entendeu que não está tendo acesso às provas, né? Ou que não está podendo produzir provas. Então, ele pode questionar qualquer ato, né, que ocorra dentro do processo. E ele tem previsão no inciso 55 do nosso artigo 5º. O artigo 5º, gente, ele é uma carta de direitos, sobretudo de direitos individuais, né? Ele é a primeira geração dos direitos humanos. É um direito civil e são os direitos civis e os direitos políticos. Eles são fundamentais, né, para que nós possamos materializar o Estado democrático de direito. Então, o que é que diz esse inciso? Que aos litigantes, em um processo judicial ou processo administrativo, né, então no âmbito de um processo disciplinar, também deve ser dada oportunidade para as partes questionar qualquer situação, qualquer ato, qualquer decisão, ou é garantido aos litigantes ou aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, todos os meios, todos os recursos que estão previstos na lei, né, o que é que vai acontecer? Essa pessoa ela pode mobilizar para alcançar a justiça, ter acesso à justiça, né, que é o fim máximo do direito processual. Não é uma soma de procedimentos, é garantir que as pessoas tenham acesso à justiça. Então, vejam aqui que além da Constituição Federal, o princípio do contraditório também tem previsão nos tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles tanto podem ter status de emenda constitucional, se eles foram aprovados com o mesmo quórum de uma emenda constitucional, né? Ou ele vai ter, segundo a interpretação que foi predominante no nosso STF, na nossa Corte Constitucional, ele terá
a natureza supralegal e infraconstitucional. Ou seja, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos não possuem a mesma natureza das demais leis infraconstitucionais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, é uma lei infraconstitucional. Mas também pode não ter o mesmo status de uma das normas constitucionais, exceto se ele foi aprovado com o mesmo quórum, com os mesmos rituais. Então, ele não é infraconstitucional, ele não é constitucional, então ele vai ser supralegal. Então, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles estão abaixo da Constituição, mas eles estão acima das leis infraconstitucionais. Não se preocupe, nós vamos aprofundar essa matéria em direito constitucional, em direitos humanos, em direito internacional. Eu só achei importante nós falarmos sobre ele, porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito importante para nós fazermos o controle de convencionalidade. Ou seja, as leis podem ser ou não invalidadas. Aí seria o caso do controle de convencionalidade. Elas podem ser questionadas caso elas não estejam de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados ao direito brasileiro. Então, o artigo 8º, inciso 1, ele trata do princípio do contraditório. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou um tribunal competente, independente, imparcial, estabelecido anteriormente por uma lei, né, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determinem seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou qualquer outra natureza. Então aqui nós temos a previsão também a previsão do princípio do contraditório. Então, o princípio do contraditório, ele é um procedimento estruturado em contraditório, ou seja, as partes podem questionar qualquer coisa, tudo que acontece nele, claro, respeitando o princípio da razoabilidade. Porque se ficar exagerando, né, pode causar uma má impressão para aquele que está julgando. Então também tem que ter esse cuidado. O advogado não defende seus interesses. Ele defende o interesse da parte. Ele está representando. Ele é o representante legal, né? É um pressuposto básico para o exercício democrático de um poder. E o contraditório, né, ele também, além da Constituição, ele também está previsto no artigo 9 do CPC, que dispõe que não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, antigamente, antes da consagração dos princípios liberais, uma pessoa, ela descobria que ela estava sendo condenada sem ter sequer sido ouvida. Ela podia ter sido enforcada, podia ter sido presa, né? Então, assim, é um pressuposto civilizatório garantir que as partes sejam ouvidas e possam se defender, né? Como a gente vai ver no próximo princípio, tem uma ampla defesa e possa garantir que a sua versão seja ouvida. O que acontecia antes, que o juiz, né, que às vezes se confundia com o acusador, né, e com a autoridade, na época, que seria hoje, caso a autoridade policial cumpria todos os papéis, né, ele investigava, ele acusava, ele julgava, condenava e aplicava a pena, uma mesma figura. Então isso é medieval, isso é arcaico, isso é extremamente anticivilizatório, né? Vai de encontro aos princípios liberais. Então, gente, os princípios processuais é uma das expressões mais clássicas do liberalismo, né? Tem muita gente que bate no peito que é liberal, mas na prática não é liberal, tá? É só de retórica, né? Quem defende o liberalismo defende as garantias e os direitos individuais, né? Vai de encontro, né, aos justiceiros, né? Vai de encontro a um papel parcial de um magistrado.
Então, só para finalizar, né, essa primeira parte da aula, né, essa terceira parte da aula, este princípio institui, né, o princípio do contraditório, ele institui duas garantias. A participação, né, que inclui a comunicação e a ciência, e a possibilidade de influenciar na decisão. Como assim a participação? Então, tudo o que acontece no processo, as partes ela tem que ter ciência, ela tem que ser comunicada para ela poder participar e a partir desta participação ela pode contestar, né, ela pode peticionar para quê? Para influenciar na decisão, né, para não ocorrer uma injustiça, né, um distanciamento entre a verdade processual e a verdade real. O ideal é que as verdades reais e processuais elas se encontrem, elas se confundam, né? Então a informação sobre os atos processuais é feita por intermédio da citação e da intimação da ciência à parte, né, para participar da relação processual. Este é o preceito do artigo 238. Eu vou continuar o princípio do contraditório no próximo vídeo.